bem-vindo ao programa Café com Sexologia. Falamos sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui ouvindo e nos assistindo também, seja pelo YouTube, pelo website da Rádio Mundial. E dar as boas-vindas, primeiro, assim, o nosso companheiro do Impassex, o Rafael Teixeira, que novamente está aqui. Obrigado, Rafael, por estar sempre participando dessas discussões. É muito importante a tua participação também. Obrigado, Oswaldo. Hoje nós temos Denis Zaminha, psicólogo, professor. Ele vai nos contar coisas importantes, porque um assunto sobre adoção por casais homossexuais, quem que se beneficia dessa questão dessas adoções? Denis, puxa, primeiro, obrigado por estar aqui, por estar dispondo esse tempo com a gente, se dedicando a essa forma de educação para a sexualidade das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, também bom estar aqui com você. O que nós vamos falar, então? Já deu o tema, né, Rafael? Já me pergunta, então. Como é que Oswaldo, é isso? Eu te propus esse tema porque eu acho que uma das coisas que a gente vê muito a discussão quando se fala de adoção homoparental é que essa questão, os homossexuais querem forçar a barra para adotar, para constituir família, e acho que o que fica sempre por trás e a criança nessa história, né? Quem se beneficia disso? A criança vai se beneficiar disso, né? E aí a gente começa a buscar dados para sustentar essa discussão, né? O que a gente tem hoje é que cerca de 3.700 crianças hoje estão disponíveis para adoção no Brasil, né? E tem mais de 33 mil pessoas, famílias buscando adotar. Então você fala, mas por que essa conta não fecha? Era só adotar esses 3 mil. Só que, quando a gente vai esmiuçar essa informação, primeiro, 70% dessas crianças já têm mais de 8 anos, né? 70% dessas crianças são não brancos, né? Crianças pardas ou pretas, né? E aí, quando você vai ver lá o que essas famílias que estão buscando adotar, eles estão querendo crianças brancas, de até 2 anos de idade, de preferência do sexo feminino, feminino dá trabalho, né? E aí você vai vendo esse funil ficar cada vez menor, né? E o que a gente vê acontecendo? Desde que no Brasil a legislação mudou e foi permitida a adoção homoparental, a gente tem uma diminuição dessa fila de adoção. Aumentou em 112% o número de crianças que passaram a ser adotadas, né? Então a gente vê que, de fato, tem um benefício aí tanto para essas crianças quanto para a sociedade, que você tem cidadãos que vão ter um apoio familiar para serem inseridos na sociedade, né? Então, começando essa conversa aí com números que eu acho muito significativos, né, Oswaldo? Porque isso que o Denis fala, olha o quanto existe eu posso chamar de fantasia na sociedade, né? Que as crianças têm que ser brancas e do sexo feminino, e o quanto isso já é um impeditivo significativo para um processo de adoção que é um processo que vai beneficiar muito a vida dessa criança. Eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito clara, é que o processo de adoção ele é muito rigoroso. Ele não é um processo simples e rápido, e ele precisa ser rigoroso pelo cuidado com essa criança, né, com esse menor. Porque as pessoas acham que é só escolher e levar uma criança para casa, né? Então, Pois é, o processo de adoção exige uma série de coisas. O que você está trazendo para a gente hoje, Denis, já é uma percepção assim. Existia uma quantidade, uma população de crianças para serem adotadas. Existe demanda, mas essa demanda tem muitos requisitos, né? Ou seja, eu só quero alguma coisa. Peraí, você quer ter uma criança, ter um filho? Porque quando nós estamos falando de filho, não é igual a qualquer outra coisa. Eu ia usar comparações que não são comparáveis. E aí eu fico pensando, se tem tanta criança abandonada, por que as pessoas não querem? E aí você está contando que
Existem pessoas que estão disponíveis, existem casais que estão disponíveis. Ou você está contando de, assim, que são casais homossexuais, homoparentais, mas eu fico pensando, mas uma pessoa única também pode adotar, né? É mais difícil. Sim. Não, a condição é a mesma. Você pode Olha. adotar tanto como uma pessoa. Hum. Tem alguns requisitos. Você tem que ser, Conta. tem que ter pelo menos 16 anos de diferença da idade da criança. Então, tem que ser um adulto maior de idade, com uma diferença de 16 anos, não pode ser da mesma família, você não pode adotar um parente seu, um primo. E tem mais algumas questões, né, algumas exigências, mas qualquer pessoa poderia adotar, né? E o processo de adoção, ele é muito bacana. Eu passei por esse processo, né, eu e meu companheiro, né? E é um processo que é feito para proteger a criança. Então, tem todo um cuidado, desde a gente passa por entrevista com assistente social, com psicólogo, vai lá na casa da gente, avalia se a gente tem condições, entrevista pessoas da família com as quais a gente convive, para saber se essas pessoas vão ser uma rede de apoio para essa criança, tudo isso visando o melhor interesse da criança, né? E mais, né, baseado, por que a adoção homoafetiva hoje é considerada uma coisa regulamentada hoje, né? Porque tem uma infinidade de dados de pesquisa mostrando que crianças que crescem em lares homoafetivos vão ter condições de desenvolvimento iguais ou melhores do que famílias heteroparentais, né? Não há diferença tanto no desenvolvimento sexual, afetivo, desenvolvimento intelectual, todas as questões foram esmiuçadas, e eu acho que é genuíno, é legítimo ter sido feito esse tipo de estudo. A preocupação é a criança, né? E tem um monte de estudo mostrando. Então, não prejudica a criança, tem dados para pesquisa mostrando isso, e, além de tudo, tem todo esse processo de habilitação, que é um processo demorado, né? E olha que interessante, né, Denise, você comenta o quanto é importante esse levantamento de dados que vão contra uma série de preconceitos e estigmas de que casais homoparentais vão prejudicar o desenvolvimento dessa criança, né? E o que, felizmente, os dados mostram é que não, isso não vai acontecer. A gente tem um comentário da Carla aqui no nosso Instagram que ela diz assim: não tem nada a ver com caridade, né, Denis? Importante deixar explícito o aumento da qualidade de vida de quem adota. Perfeito. Não é caridade. Acho que a adoção tem a ver com a necessidade e o desejo de constituir família, né? Muito bom. Às vezes as pessoas falam, como tal pessoa é caridosa. Não é essa a questão. A questão é de uma família que está pronta para receber uma criança, e uma criança que está disponível e pronta para ser inserida numa família, né? E especialmente quando a gente fala de crianças depois de uma certa idade, né, crianças que já têm condição de discernir o que elas querem, o que não querem, essas crianças também vão avaliar se elas querem, né? Quando acontece o processo de adoção, essas crianças vão visitar a família por um tempo, as assistentes sociais e psicólogas vão acompanhar essa criança, para a criança poder dizer se ela quer continuar nessa família. Não é só a gente que escolhe a criança, né? Tem um monte de... Você está contando de um jeito que, assim, a pergunta, assim, a adoção beneficia quem? Você está contando que beneficia as pessoas que estão adotando, que têm desejo, necessidade, tem o objetivo de formar uma família, e você está falando que a criança tem que ser beneficiada, o processo de adoção se preocupa com a criança, se ela está se sentindo bem naquele ambiente, se ela está organizada também. Gente, você está me mostrando que isto é propiciar que uma cultura, uma sociedade, realmente tem essas pessoas como parte da sociedade, não afastadas dela. Porque essas crianças são afastadas, né? Elas são afastadas porque elas não participam do mundo social como poderiam. Elas são afastadas, né? Elas crescem num abrigo, numa condição que é muito limitada em termos de... Elas não têm família. Quer dizer, se nós estamos aqui pensando, puxa, mas então todo mundo tem o direito de ter uma família. Você está contando que você
Você fez isso, outros casais, outras pessoas fazem isso, ou seja, dão um contexto de família para essas crianças abandonadas, ou órfãos, ou sei lá. Olha, elas têm condição de serem mais iguais às outras pessoas. De serem socializadas, de É um processo de aprender. socialização Sim. primária e secundária. Sim. É, E as pessoas veem, na verdade, o preconceito está nas pessoas e não nas crianças. Né? Você está me fazendo pensar um monte de coisas que eu não tinha parado para pensar. Eu conheço você faz tempo, ou seja, assim, mas nunca paramos para conversar esses assuntos e você está me fazendo pensar e compreender coisas que, puxa vida, como é necessário discutir isso. Obrigado mesmo por estar aqui. Viu? Eu acho que esse é um assunto que evoca muitas coisas, né, Oswaldo? Porque a gente está falando de um processo que precisa majoritariamente cuidar dessas crianças para serem inseridas em sociedade. E a gente está falando de uma população que tem condições de adotar, né, que tem condições de constituir família, e que por uma série de preconceitos ou fantasias dentro dessa sociedade, muitas vezes são impedidas socialmente, mas felizmente a gente tem um processo de justiça, né, que permite e aprova e dá condições para que isso aconteça. E, infelizmente, ainda em alguns lugares, apesar da legislação permitir, ainda há muitos entraves, né? Você tem a gente ouve muitas histórias de casais que, ok, está na lei, mas que eles vão criando entraves para ver se desiste, né? A gente mesmo passou por isso, de certa maneira. Em um fórum, a gente foi extremamente, muito bem recebido, muito acolhido. Nós adotamos 2 meninos, um com 15 anos, outro com 10 anos, né? E essa é uma outra questão que eu queria destacar também. Casais homoparentais, eles têm mais flexibilidade em termos de características da criança, em termos de idade dessa criança. Muitos pais heterossexuais, eles querem adotar uma criança que seja parecida com eles. Então a criança não pode ser muito diferente para não ficar óbvio que é adotado. O casal homoparental, tipo, né? Não tem Tanto que faz, discutir né? essa questão. Essa questão não se discute, né? Então essa criança vai muito de construir uma relação de empatia com essa criança e acaba tendo mais, inclusive, mais adoção tardia, acaba tendo mais histórias de adoção de crianças não brancas e com isso você vai tendo diminuindo esse contingente de crianças que estão sem família, né? E eu estava falando, mas assim, apesar disso, o que a gente vê é que a gente viveu isso aqui em São Paulo, num fórum, né? Fórum João Mendes. A gente foi muito bem recebido, num outro que eu não vou citar, tudo que foi possível para criar de problema, eles criaram para a gente, né? Inclusive, Oswaldo, uma vez que você passou pelo processo de habilitação para adoção, você teria o direito de adotar uma criança em qualquer lugar do país sem ter que passar de novo. O juiz deste outro fórum aqui em São Paulo fez a gente passar por todas as etapas do processo de habilitação para adoção de novo, o que atrasou em 1 ano a adoção do meu filho mais novo. Ou seja, a criança é prejudicada por esse processo. Ele viu o amigo saindo com a gente, ele estava super ligado com a gente. Eu não pude falar para ele que eu estava, né? Então, por 1 ano, esse menino se sentiu abandonado mais uma vez pela gente, né? Porque ele não podia saber que estava acontecendo esse processo. E porque um, houve um monte de entraves para tentar impedir a nossa. Eu acho que a ideia era, vamos ver se eles desistem, né? E isso não deveria acontecer porque o processo é claro. Você se habilitou em um fórum, em qualquer lugar você pode. Né? Eu fico até triste de ouvir, né, Denise, o quanto existem esses processos que dificultam o processo de adoção para um casal homoparental, que tem condições, que está habilitado, que o processo de preparo, né, para a adoção ele é longo, ele precisa ter, e o quanto é difícil a gente ouvir que existem instâncias ou locais que vão dificultar essa adoção, que prejudica tanto esse casal quanto a criança que cria-se essa ideia, né? A criança está ali esperando. Não, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está vendo pessoas que ela conhece ou irem embora ou chegarem de alguma maneira. Isso é muito difícil. Né? E aí a gente fala de um processo que ele é prejudicado por uma instância que imagina que volta essa fantasia, né? De que casais homoparentais não têm condições de dar um bom
acolhimento de uma família para essa criança. Isso E o que você está contando, complementando uma coisa, complementando, não, repetindo uma coisa que o Denis fez questão de deixar muito claro. As ciências humanas têm se preocupado em estudar essas condições para poder definir se uma criança vai ser beneficiada ou não vai ser. E você está contando que dá para elencar assim um monte de países aí, estudos para demonstrar, olha, é preferível muito mais que essa criança seja adotada. Não, não é que assim está usando algo de menos. Você está contando que até a categorização muitas vezes é superior a muitos outros casais ditos tradicionais, porque os outros não estão fazendo por alguma outra razão. Eu recordo que assim, nos Estados Unidos algumas pessoas que querem adotar ou simplesmente servir de guarda de crianças órfãs ganham dinheiro do governo americano. Aqui no Brasil não é assim. Então essa é uma diferença importante, ou seja, aquilo que você falou de um casal, de uma pessoa querer produzir uma família, tendo uma família, essa motivação é importante. É diferente de outras motivações de outros países. Mesmo que nesses outros países ainda também tenham acontecido pesquisas que suportam o que você está falando, ou seja, é de melhoria de qualidade de vida para quem adota e para quem é adotado. Uau! E eu fico pensando nessa conversa, né? O quanto a gente pode ver, Oswaldo, também, né? Muitas vezes, né, na clínica a gente encontra pessoas que viraram pais e mães, não tiveram esse processo refletido, ou aconteceu, ou por outros motivos. E quanto um processo de adoção vai demandar desses casais, sejam homoparentais ou não, de que eles pensem sobre família, e os motivos e o que os leva a fazer isso, que é um processo que eu acho que tem muito mais chance de qualidade, uma vez que isso é muito bem pensado. É o que o processo demanda dentro desse preparo. Muitas vezes as famílias não passam por isso. Toma-se essa ideia de que ter um filho automaticamente é tornar-se família. E não é, né? Um casal com 18 anos de idade tem um filho, tem filho, pronto, família. Somos uma família. É diferente. Você está contando que a argumentação da nossa cultura produz uma circunstância realmente de preparo que os outros casais não dizem. Sim. Inclusive, é muito interessante o processo que é feito durante a habilitação para adoção passa por palestra, entre outras coisas, né? E nas palestras, eles trazem todas as dificuldades que você vai enfrentar, meio que assim, olha, a gente vai convencer vocês a não adotar. Porque é meio que assim, se você conseguir chegar até o fim depois disso aqui, é porque você está mesmo querendo adotar, né? Então, é um preparo que, se você não passa por esse processo, você não tem, né? Então, é isso, bastou lá, né, constituir ter alguém na família não é ser família, né? Isso, ter alguém não é ser isso. Essa é uma coisa tão legal. Tem uma psicóloga que a gente conhece, uma indiana, que ela fala um texto sobre adoção, e ela diz, todo filho precisa ser adotado. E tem muitos pais biológicos que não conseguem adotar seus filhos, né? Essa frase, para mim, pegou tão fundo, porque a adoção é um processo que todo pai precisa fazer, né? E a gente vê a adoção apenas nesse contexto, né? E não. Até como num sentido ruim, né? Então, quantas pessoas, isso que você falou, Denis, procuram uma criança muito nova, muito parecida, para criar-se muitas vezes essa ideia, ou até na prática, né, de que essa criança vai crescer sem saber que foi adotada. Então a gente vai esconder esse processo, se a criança não souber, né, esse adulto não souber, melhor ainda, porque parece que é algo errado, né, ou inadequado. E o quanto é um processo, pelo que a gente está conversando aqui, ele é necessário de ser conversado, pensado, escolhido, e muito, de uma maneira muito clara para as duas partes. Eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, que é a criança também precisa escolher. Ela não vai ser simplesmente pega num lar adotivo, ela precisa escolher esse espaço. Se ela não quiser ficar nisso, precisa ser respeitado, e é. Isso é fundamental. Tem uma fala do meu filho mais novo que eu sempre conto que me encanta. Oba. No dia que a gente ele estava ainda fazendo as visitas para adoção, ainda não tinha definido, não estava definitivo nosso filho. A gente também estava
Foi 2013, o ano que tinha acabado de ser legalizado o casamento. Então a gente foi no cartório marcar a data do casamento, né? E ele foi com a gente. A gente saiu de lá, eu olhei, filho, não era filho ainda, né? Mauro, você sabe o que a gente está fazendo aqui? Não, a gente vai casar. Você vai casar com uma menina e ele vai casar com uma menina? Não, eu vou casar com ele comigo. Ele olhou assim, mas pode? Pode. Mas então, se eu quiser casar com um menino, eu posso? Pode. Se a Marina quiser casar com uma menina, ela pode? Pode. E pode beijar? Pode. Aí ele pensou, posso ir com roupa de casamento? Essa é a conclusão dele. Acabou o drama dele. Isso para mim foi tão legal. É esse o sofrimento da criança ao se deparar com essa informação, entendeu? E é diferente do que um adulto pode estar pensando que seria o sofrimento. É isso, né? A gente tem vários comentários, Oswaldo, aqui na live. O Venâncio comentou assim: ainda somos rodeados de muito moralismo e senso comum, e isso é muito triste, porque as crianças e adolescentes são quem mais sofrem no meio disso tudo. É o que a gente tem conversado, né? E a Carla já incluiu com um adendo, né? E o quanto o processo de adoção desromantiza a ideia de família, né, nesse processo. E aí o Venâncio continua e falou assim: é angustiante acompanhar esse processo nos abrigos, porque muitas vezes essa criança vive processos muito dolorosos, revivendo esse sentimento de rejeição. Então, a conversa continua, né? As pessoas estão comentando, mas o quanto é importante pontuar e trazer isso nesse ponto de desromantizar a ideia de família, e o quanto a família precisa ser pensada e decidida, e é um processo que eu acho que é muito mais acolhedor e humano do que se tem de ideia por aí. Olha, nós conversamos sobre um tema assim muito importante de ser discutido com todas as pessoas. Veja, eu penso que as pessoas que não têm essa discussão ou nem estão querendo adotar, elas precisam também saber dessas condições para que não se mantenham com ideias preconcebidas. Então, puxa, Denis, eu tenho que agradecer muito de você ter trazido essa discussão aqui para a gente. Para mim foi assim muito importante. Eu acho que assim algumas pessoas andaram assistindo, ouvindo imediatamente ao vivo e conversando aqui com a gente. Eu gostei muito disso e, puxa vida, sempre que tiver algum tema que você queira conversar sobre relacionamento de casais, de saúde mental ou sexualidade, me avisa, vamos voltar aqui para conversar. Vai ser um prazer. Porque assim, nós temos que continuar conversando, que todos temos os direitos de querer ou não querer alguma coisa, mas nós precisamos saber para tomar alguma decisão que seja minimamente racional. E olha que decisão não é uma coisa que a gente toma. Não imagine que vocês estão tomando decisão porque acham que podem. A gente tem que fazer o mínimo esforço, essa é a questão. Ouvir essa apresentação do Denis hoje ajuda a gente a compreender o mundo para fazer um mundo melhor. Bem, queria muito agradecer, Denis, pela conversa. Para mim é muito cara também, então, né, como um homem gay, o quanto a gente pensa às vezes nessa possibilidade de construir família. E queria finalizar, Oswaldo, lembrando que a gente tem a imersão em terapias sexuais na semana que vem. É uma imersão para psicólogos e profissionais da medicina, que a gente vai discutir atendimento, cuidado com quem atende, os respeitos éticos e uma série de coisas. Está no nosso site benfacex.com.br/curso. Então, é isso, gente. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Oswaldo. Puxa. Obrigado. Eu queria só encerrar falando da adoção tardia, né? 70% dessas crianças já têm mais de 8 anos. Parentalidade é difícil em qualquer, seja filho biológico, seja dificuldade a gente vai ter. Mas pensa nessas crianças que a perspectiva que elas têm de ser adotadas, de ter uma família, vai reduzindo cada vez mais. E a gente fica buscando aquela criança de 1, 2 anos, não tem tanta criança precisando de uma família e que vai sair dali. Quer ter família? Busque. Não fique com empecilhos na sua cabeça. Tem que fazer. Muito obrigado, Denis. Gente, é semana que vem. Semana que vem eu trago um assunto, vou estar sozinho aqui, trago um assunto interessante para vocês. Preste atenção. Para o domingo à noite, às 20h30, nós estamos aqui na Vibe Mundial.
trabalhando questões importantes para a nossa educação sexual. Para todos vocês que estão ouvindo. Até mais, gente.